é Julia e nos últimos anos eu descobri uma paixão por livros infantis, livros para crianças que nem foram alfabetizadas ainda. Eu li 44 do Dr. Seuss e não foram todos. Aparentemente é para ser pronunciado Dr. Seuss, mas todo mundo, em todos os lugares que eu fui ver, fala Dr. Seuss e é mais bonito, então eu vou continuar falando Dr. Seuss. Quem é Dr. Seuss? Não sei se você conhece The Grinch, o Lorax, O Gato no Chapéu, Arthur e o Mundo dos Ken. São livros infantis que instigam a imaginação, que são contados em rimas. Eu tinha algumas intenções quando eu decidi ler todos os livros dele, mas eu percebi que quanto mais eu lia, menos eu queria parar de ler. Eles são muito bons e eles abordam várias coisas. O Lorax é sobre consciência ambiental. Arthur e o Mundo dos Ken é sobre dar voz e respeito às pessoas que não têm, as pessoas que são menosprezadas na sociedade porque sabe que não são consideradas pessoas. Eu até chorei lendo os livrinhos. E eu fiquei assim muito surpresa quando eu descobri que alguns livros dele foram banidos. Aí eu fui ver e um dos livros banidos, eu tinha dado 5 estrelas pra ele. E eu não tinha percebido nada problemático nele, então eu não tinha lido direito. Eles foram banidos porque tinham imagens racistas e estereotipadas. Em uns eram algumas falas, em alguns eram os desenhos. O que eu dei 5 estrelas foi And You Think That I Saw It on Mulberry Street. E foi assim, um desenho que tava ridículo e ofensivo. Como eu não tava prestando muita atenção nas imagens, eu não reparei nesse desenho. Eu me senti mal de não ter percebido isso. Muitas pessoas cresceram com esses livros e até hoje as crianças leem esses livros e são clássicos por um motivo. Eu sei que eu não tenho local de fala pra dizer se eles deviam ser banidos ou não, então eu não vou falar minha opinião em relação ao banimento desses livros. Teve um apresentador de TV que falou que não faltam livros infantis de pessoas que não escreveram ou desenharam coisas problemáticas. É só trocar de livros. Eu vou até linkar ali embaixo das pessoas que comentaram sobre isso. Eu só fiquei um pouquinho preocupada, porque se esse autor tem 5 livros banidos, os outros são ok, tá ok amar todas as outras histórias dele. Uma coisa que eu vi do Dr. Seuss é um pseudônimo, eu não me importo com o nome de verdade dele, eu só me importo com as coisas que ele escreveu. Ele foi um cartunista nos anos 1940 e ele tinha alguns cartoons anti-japoneses e racistas. Ele supostamente se arrependeu disso. E Arthur e o Mundo dos Ken foi escrito como se fosse um pedido de desculpa, que ele foi lá no Japão e daí ele foi nas escolas e ele viu as crianças japonesas, porque ele viu o que aconteceu e ele viu que ele estava errado. E a gente pode ver isso de 2 maneiras: ou ele evoluiu, ou ele se cancelou. Eu demorei bastante pra fazer esse vídeo porque eu não sabia o que eu queria comentar em relação aos livros. Eu não queria fazer toda uma pesquisa histórica, eu não queria ver sobre a vida do autor. E eu também não queria simplesmente citar o nome dos livros e dizer a nota que eu dei pra eles. Dos que são chamados Bright and Early Books, que é para as crianças ainda não alfabetizadas, são The Foot Book, fala de pés, de diferentes pés, de diferentes espécies. Eu não gostei muito desse. Mr. Broken Moo, Can You? Esse eu gostei muito, mas eu não lembro mais do que foi. Marvin K. Mooney, Will You Please Go Now? Ele fica o livro inteiro pedindo, por favor, vá embora. The Shape of Me and Other Stuff, que são basicamente só imagens e as sombras só pra mostrar o formato das coisas. There's a Rocket in My Pocket, que esse foi bem nada a ver. Great Day for Up. Eu chorei. Fala, ai, vamos começar um novo dia, que dia maravilhoso. E esses Bright and Early Books, eles são, sei lá, umas 2 frases por página e são bem rimados, bem melódicos e com bastantes gravuras. Aí depois, quando a criança está sendo alfabetizada, são os Beginner Books,
E tem The Cat in the Hat e The Cat in the Hat Comes Back. Esses são muito bons, que as crianças ficam, meu Deus do céu, você tá fazendo bagunça, e o gato só quer se divertir. Daí tem One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, contagem de cores. Aí tem Green Eggs and Ham. Eu acho que o autor foi desafiado a escrever um livro com no máximo 50 palavras. E daí Hop on Pop, que daí é pra criança ir na garupa do pai. Então, incentivando a escoliose. E tem Dr. Seuss at ABC, que são exemplos de palavras pra mostrar o ABC. Fox and Socks. Esse é ok. É que tem muito livro que eu não lembro o enredo. Porque meio que não tem enredo, são só, assim, palavras inventadas e palavras rimadas e imagens e coisas pra usar a imaginação. I Can Read With My Eyes Shut. Esse é muito bonitinho. Que fala, eu consigo ler com os meus olhos fechados, mas é bem melhor ler com os olhos abertos. The Things You Can Think, não faço ideia do que é. Ou Say Can You Say, que é meio que um trava-língua. I'm Not Going to Get Up Today, que eu acho que é o meu preferido. Meio que o contrário do outro que eu chorei, que é o Great Day for Up. Great Day for Up vamos enfrentar esse dia, que esse dia vai ser o máximo. E daí I'm Not Going to Get Up Today bom, você pode pensar desse jeito, mas eu não penso. Aí esses beginner books é pra você ir treinando os sons das palavras. E daí tem muitas palavras com grafia parecida, que tem sons diferentes, ou com sons parecidos e grafia diferente. Aí os outros que não entram em nenhuma categoria tem The 500 Hats of Bartholomew Cubbins, que é de um menino que o rei proíbe ele de usar chapéu. Mas toda vez que ele tira um chapéu, tem mais, então junto assim 500 chapéus. Aí tem The King's Tilts, que o rei anda de perna de pau. Horton Hatches the Egg e Horton Hears a Who, que os dois são o personagem de Horton e o Mundo dos Ken. Aí Tidwig, The Big Hearted Moose, ele é meio bobo, ele deixa todo mundo passar a perna nele e se aproveitar dele, e daí no fim das contas ele aprende a lição e tem mais amor próprio. Bartholomew and the Oobleck, que é meio que uma continuação do negócio do chapéu lá. O rei, ele quer criar uma nova coisa que cai do céu. E daí, essa coisa é Oobleck, só que daí coisas acontecem com essa coisa. If I ran the circus, se eu tivesse um circo, ele teria tal e tal coisa. How the Grinch Stole Christmas, é igual ao filme. Yertle the Turtle and Other Stories. Esse é bom. Esses aqui, que tem várias histórias dentro, eu não lembro. A Happy Birthday to You, eu achei bem arrastado. Aniversários são superestimados. The Snitches and Other Stories é ok. Dr. Seuss Sleep Book é um livro com uma história de ninar, mas assim, é muito demorado. Talvez seja a intenção. Porque de tão demorado, sabe, em algum momento, antes de terminar a história, você pega no sono. Se era essa a intenção, então assim, perfeito. Mas se não era essa a intenção, não é bom. I Had Trouble in Getting to Solo Sulu. Esse é muito bom, muito bom. Que é sobre um menino. Ele tem muitos problemas na vida dele e ele decide que ele vai pra Solo Sulu porque lá não existem problemas. E ele tem muitos problemas no meio do caminho, chegando até lá. Ele pensa, não, mas lá não tem problemas, lá não tem problemas. Aí ele chega lá e o pessoal de lá fala, então tá todo mundo indo embora pra tal lugar, que é o lugar de onde ele estava vindo, porque lá não tem problemas. I Can Lick 30 Tigers Today and Other Stories. Esse era bom, mas eu também não sei do que é. The Lorax, que é sobre consciência ambiental. Did I Ever Tell You How Lucky You Are? Que mostra como somos sortudos. Hunches and Bunches. Esse eu não gostei muito. E ele tinha muitas palavras inventadas, então assim, me distraía um pouco. The Butter Battle Book. Esse eu não faço ideia do que é. You're Only Old Once. E é um comentário sobre velhice, de como a gente tem que cuidar do corpo humano. Oh, the Places You'll Go. Esse eu não lembro nada. Daisy Had Maisie. É sobre uma menina que de repente nasce uma flor na cabeça dela. E daí ela vira famosa por causa disso, e ela tem que lidar com fama. E todos esses aqui,
Eles são histórias que a criança consegue ler sozinha ou com pouca ajuda. E elas são histórias mais compridas e com mais enredo. Aí dos banidos, If I Run the Zoo é igual If I Run the Circles, que o menino imagina bichos exóticos, ele colocaria no zoológico dele, ou seja, ele vai pros lugares exóticos e, teoricamente, pega os bichos e coloca no... ao invés de deixar no ambiente deles. And You Think That I Saw It on Mobile Street, que é um favorito, mas banido. É sobre esse menino que ele tá no meio da rua e ele vê, sei lá, um negocinho com nada. E ele fica imaginando, então, porque nesse lugar tinha isso. Conta pro pai dele o que ele tá imaginando e o pai dele repreende ele por usar a imaginação. On Beyond Zebra, que são criadas novas letras no alfabeto e daí são mostrados exemplos de criaturas com essas letras. Não é bom. Mechanic Got Spool, o menino que tá pescando e daí ele imagina tudo que ele pode pescar. Não. Scrambled Egg Super, é sobre um menino que quer fazer ovos mexidos e fica imaginando todos os animais que ele podia pegar os ovos pra fazer ovos mexidos. E The Quest Quizzer, que são perguntinhas assim: quantos dedos tem numa mão? Que cor que é o sol? Umas perguntas assim bem... Só que tem perguntas problemáticas e desenhos problemáticos, pelo que eu me lembro. Esses foram os 44 que eu li, que eu recomendo caso você queira, sei lá, só entrar em contato. Os clássicos: Lorax, Orton, Gato e Grinch. Esses são realmente muito bons. Great Day for Up e I'm Not Going to Get Up Today. I Can Read With My Eyes Shut. E I Have Trouble in Getting to Swallow Sulu. São esses que, assim, eu, muito criteriosa, decidi que vale a pena. Eu, entendedora do assunto, decidi que vale a pena. Foi uma experiência muito legal, muito interessante. Eu, honestamente, não esperava gostar tanto, assim, desses livros. É legal descobrir, assim, coisas inusitadas que você acaba gostando. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu não sei se eu disse alguma coisa nesse vídeo, mas... muito obrigada por ter assistido até aqui e até o vídeo que vem. Tchau!